eu lhe indicarei. Esse versículo 2 já apresenta isso ali para Abraão expressa a vontade de Deus para Abraão. Aleluia? Mas ainda entre nós, irmãos, assim mesmo, Deus vai vir me pedir, Yosef, dá Emanuela. Outras coisas, então. Mas a verdade é que Deus nos pede segundo o nível da nossa fé. Amém? Deus não vai pedir alguma coisa a um nível superior que não é da tua fé. O que eu amo em Abraão é que Abraão, logo que ele ouviu a voz de Deus, ele diz: eis-me aqui, estou aqui. Eu compreendo Abraão como alguém muito profético pela capacidade dele saber ouvir a voz de Deus. Mas antes disso, amados irmãos, os irmãos podem concordar comigo que existem determinadas coisas que asseguram a continuidade da vida do ser humano na Terra, sem a qual essas coisas, não existindo, decretam automaticamente a morte do ser humano na Terra. Por exemplo, se não existir água, a bendita pode resistir 3 dias, mas no 4º, 5º e 6º provavelmente vai morrer. Se não existir água, se não existir alimentação, se não existir luz, quando eu falo de luz, não é apenas a luz elétrica, mas também a luz solar. Se não existir água, se não existir luz, se não existir alimentação, se não existir o próprio fôlego de vida que vem de Deus, o ser humano não existe. O ser humano não continua a existir e a se reproduzir. Por quê? Porque são elementos que garantem a manutenção da vida e da continuidade da vida humana. Só que quando a Bíblia fala das coisas que garantem a continuidade da vida do ser humano, a Bíblia não apresenta um Deus como um Deus que dá essas coisas. A Bíblia apresenta Deus como um Deus que é nessas coisas. Aleluia! Deus não se apresenta nas coisas que garantem a continuidade da vida humana como um Deus que dá, mas como um Deus que é. Razão pela qual, se lerem exatamente o livro de João, vamos encontrar vários textos onde o Senhor Jesus foi se garantindo como a essência dessas coisas. Eu sou a água da vida. Na discussão com os israelitas, nós somos filhos de Abraão, nosso pai comeram o pão que desceu do maná. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia? Ou seja, Deus precisa ser inicialmente adorado pelo que ele é. Por quê? Porque o que ele faz é sempre consequência do que ele é. Se Deus é a vida, significa dizer, ele manifesta a vida na sua essência no local onde há necessidade de manifestar vida. Ou seja, não existe possibilidade de desassociar o ser de Deus e o fazer de Deus. Todas as vezes que você vê Deus vai fazer alguma coisa, Deus, na verdade, está revelando alguma parte da sua essência. Então, Deus, ele não é apenas adorado por aquilo que ele faz, mas ele é, sobretudo, adorado por aquilo que ele é. Aleluia! Se você puder me perguntar, qual é a primeira razão para adorar a Deus? Adore a Deus por aquilo que ele é. Você poderia ter vários testemunhos do que ele fez, mas quando você olha para as Escrituras, o verdadeiro entendimento da adoração e o verdadeiro entendimento que o mestre Maurício trouxe aqui, nos faz perceber Deus é inicialmente adorado por aquilo que ele é. Como eu estava a dizer, Abraão é extremamente profético. Logo que ele ouviu a voz de Deus, ele disse: eis-me aqui. E eu compartilho sempre, quando posso, com os irmãos que o profético é definido como a capacidade espiritual, o estado espiritual em que o homem consegue ouvir
e compreender e obedecer à voz de Deus. O profético não é só ver o número do telefone. Você é profético na medida em que você é capaz de compreender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer essa mesma voz. É importante, irmãos, afirmar que existe algo importante. Ele ouviu, compreendeu a vontade de Deus, mas também compreendeu a direção pela qual Deus queria que ele fosse. Ou seja, não há compreensão da direção sem compreensão da vontade, mas também não há compreensão da vontade sem compreensão da voz de Deus. Abraão precisava aprender a ouvir a voz de Deus para depois compreender a vontade de Deus na voz de Deus e assim em seguida perceber a direção de Deus. Todas as vezes que você lê sobre a adoração na Bíblia, você entender, está sempre quase relacionado com o profético. Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, nossos pais adoravam no monte, não sei quem. Jesus libera uma palavra de conhecimento e ela diz, vejo que és profeta. Por quê? A adoração está sempre ligado ao profeta. Aleluia. Então Abraão, ele ouve a voz de Deus, compreende e como um bom servo, percebeu a vontade de Deus e ele agora se predispõe a querer cumprir a vontade de Deus. A segunda razão que nós temos que adorar a Deus, ou o segundo sujeito, é através da vontade de Deus. Amados irmãos, nós estamos numa igreja com uma atmosfera favorável em que facilmente você pode ouvir a voz de Deus. Isso é extremamente incontestável. Se é um local que você pode aguçar o teu ouvido espiritual, essa atmosfera espiritual que nós temos aqui. E Deus, de certa forma, revela a sua vontade de diversas maneiras. Há uma vontade coletiva de Deus para essa igreja, mas também há uma vontade de Deus particular para a sua vida. Há uma vontade de Deus para a sua família. Há a vontade de Deus para todos os aspectos da sua vida. Mas é importante entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus não é algo que vai comprometer a sua vida. A vontade de Deus não é algo que em sua essência tem como finalidade causar-te algum mal. Pode, de certa forma, causar algum desconforto por causa da maneira com que Deus, se calhar, comunica e expõe a mesma. Mas a vontade de Deus tem sempre a finalidade de causar alguma coisa bem para nossas vidas. Essa é a razão pela qual Paulo disse em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E vê, a vontade de Deus não é só vontade de Deus aquilo que nos agrada, aquilo que alegra a nossa alma, que alegra o nosso espírito. É também vontade de Deus aquilo que é contrário ao nosso desejo, aquilo que é contrário à nossa expectativa, aquilo que é contrário aos nossos planos de vida, aquilo que é contrário até à própria filosofia que nós traçamos da nossa própria vida. E aqui exatamente estamos diante de alguma situação que é desconfortável. Meus irmãos, se nós trazer a realidade de Abraão para o nosso contexto atual, é desconfortável Deus ter que te pedir para sacrificar um filho. Eu acredito que provavelmente eu mesmo seria a primeira pessoa a não conseguir fazer isso. É difícil. Porque eu amo de tal maneira os meus filhos, não vai dar certo. Amém? É desconfortável. É desconfortável. Mas Deus vai, de certa forma, comunicar a sua vontade, ainda que ela seja boa ou mal, tudo visando ao seu propósito de vida na sua vida. Ou seja, Deus começará a manifestar progressivamente a sua vontade na sua vida para que o propósito que Ele destinou para ti, até que você tem que realizar na terra, venha se materializar pouco a pouco. Por isso, irmãos, às vezes vai chegar um momento que Deus vai te pedir alguma coisa que para ti é desconfortável. Deus pode chegar a ti e dizer, Wassamba, eu te quero numa outra dimensão. Por favor, reserva-me 60 dias de jejum e oração das 0 horas às 18 horas. Deus pode fazer isso. Deus pode dizer, o teu salário desse mês não mexe, eu quero que você vá ao fulano e abençoe o fulano, vai à igreja e abençoe a igreja X.
A vontade de Deus nem sempre corresponde ao desejo do nosso coração. A vontade de Deus, às vezes, vai de forma contrária àquilo que nós perspectivamos para a nossa própria vida. Aleluia! Aquilo que nós perspectivamos para a nossa própria vida. Mas Abraão, felizmente, ele decidiu obedecer o Senhor e ele então pega o seu filho, vai e faz exatamente como ele fez, ou como ele havia sido orientado. Então, Deus precisa ser adorado também pela sua vontade. É que alguém casa, noiva, alguém pretende começar a viver com ela, mas depois aparece, depois de se calhar, vamos aqui conjecturar, vamos aqui supor, aparece então eu tenho minha noiva e depois de 5 meses de noivado, fizemos o alambamento e depois de 3 meses está a parecer grávida. Oh, e como? Não, eu mesmo nunca me relacionei com ninguém, mas eu estou grávida. Está aí grávida. Eu já estou em mangolar um mango aí, mano. Aí já está fixe. Tá bom, não tem problema. Pá, fique bem, boa continuação. Porque no rácio humano é inconcebível haver produtividade de ser humano sem passar pelo contato sexual. Isso é um choque para José. Aleluia? É um choque para José. Como assim? Como é que a minha família vai falar? José, então você andava a fornicar. Ok. Se você, às vezes nós lemos a Bíblia sem realmente, se fazer entrar na história, tá sabendo? Tens que ler a Bíblia entrando na história, lê mesmo bem com calma. É desconfortável, irmãos. Então, Abraão, ele obedece o Senhor. Ele faz o que ele, na verdade, o Senhor mandou fazer. Mas se vocês olham para Isaac, que é o sujeito da adoração, em Isaac há 2 movimentos na vida de Isaac. Há o Isaac que vem de Deus para Abraão, mas também há o Isaac que sai de Abraão para Deus. Gênesis capítulo 21, no versículo 1 até 6, a Bíblia fala aí do nascimento de Isaac. Aí é Isaac que está a sair de Deus para Abraão. Mas agora, Gênesis 22, aqui onde nós estamos, é o Isaac agora que está a sair de Abraão para Deus. O Isaac, ou o movimento de Isaac, de Deus para Abraão, revela a fidelidade de Deus. Mas o Isaac de Abraão para Deus revela a obediência à instrução divina. Aleluia! O Isaac que sai de Abraão para Deus é a expressão da obediência daquilo que é a vontade de Deus. E é isso que nós estamos a dizer, adorar a Deus pela sua vontade. É você fazer o que Deus quer que você faça, ainda que seja desconfortável para a sua vida. Quando você chegar ao nível de você começar a responder a Deus positivamente naquilo que Deus está mandando fazer, você está se tornando um adorador profético ao nível ou da dimensão de Abraão. Aleluia! E isso é extremamente importante, meus irmãos. Deus deve ser adorado pelo que Ele faz, porque Ele cumpre promessas, no caso, mas também Deus precisa ser adorado por aquilo que Ele pede. Dê-me Isaac. Aleluia. Há algumas pessoas aqui que têm que devolver alguns Isaacs. Isaac representa aquilo que é de precioso no seu coração. E vê, ele vai dizer, dê-me o teu único filho. Mas se você ler a Bíblia, vai encontrar que ele já tinha outro filho chamado Ismael. Estou abrindo um parênteses para explicar aqui, porque nós aqui é um centro de Bíblia, tem que explicar. Quando ele está dizendo, dê-me o único filho, é o único filho em função da identidade. Por quê? Ismael é filho de Abraão, mas Isaac é filho de Abraão. Abraão nasce em Ismael quando ele era Abraão. E Isaac é nascido depois de Deus tocar a identidade dele. Por isso que ele está dizendo, dê-me o teu único filho, Abraão. Aleluia? Isso é importante que nós percebamos. Então, quando nós adoramos a Deus por aquilo que Deus ordena, é aquilo que eu disse, meus irmãos. Quando Deus, na verdade, está a te pedir alguma coisa que é desconfortável para ti,
Deus não vai só te deixar assim. Tem alguma coisa que Ele quer fazer. É que, irmão, acredita sempre que Deus vai te recompensar sempre que Ele te pedir alguma coisa que é contra a tua vontade. A Bíblia fala, por Abraão ter obedecido essa instrução divina, Deus está a dizer, na medida em que ele queria matar o menino, a voz falou, e quando ele olhou atrás, viu um carneiro preso sobre o chifre. A adoração por aquilo que Deus manda, quando nós obedecemos, traz consigo a provisão divina para que a vontade de Deus se cumpra tal como Deus quer. Ou seja, a provisão divina é um dos benefícios que segue as pessoas que adoram a Deus por aquilo que Deus ordena. Aleluia! Há uma provisão divina reservada. Vem aquele moço te conquistar, deste conta que trabalha na Senangol, mas é ímpio, disseste não. O Espírito também te convenceu, diz não. Veio aquela proposta, vamos se tornar burlador. Deus também, não sei o que, não. Todas essas rejeições que estás a fazer para honrar a Deus, quero te dizer, há uma provisão divina reservada para honrar os teus atos de obediência em nome de Jesus. Você não pensa que deste não em sente ímpio e Deus não está vendo, não. Você deste não em sente o ímpio, há um homem de Deus que está a orar, que anda em santidade, que Deus já reservou para você. Receba isso em nome de Jesus. Adoração a Deus, feita por aquilo que Deus ordena, traz consigo a provisão divina. Mas não apenas a provisão divina, um dos outros benefícios que Deus vai dar para aquelas pessoas que lhe adoram pela sua vontade, ainda que essa vontade seja desconfortável, é que Deus reforça a nossa fé nas promessas passadas. Versículo 17. Versículo 17. Por favor. 17 já, né? Esteja certo de que abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como a estrela do céu e como a areia da beira do mar. A sua descendência conquistará a cidade dos seus inimigos. Essa promessa já havia sido feita há muito tempo. Quando ele obedeceu, Deus agora trouxe de novo um reforço na fé de Abraão para dizer, meu filho, por quanto me obedeceste, quer fazer aquilo que eu te disse lá atrás, eu vou cumprir no futuro. Quando você adora a Deus pela sua vontade, não apenas você começa a receber a provisão divina, você recebe um reforço na sua fé para acreditar o que Deus falou no passado, Ele fará no futuro, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Você precisa adorar, por aquilo que Deus é, pela sua vontade. Aleluia! Alguém está se abençoando? Diga amém. Terceira razão pela qual, ou terceiro sujeito pela qual nós precisamos adorar a Deus. Gênesis capítulo 1. Mas aqui vou precisar a linguagem João Ferreira de Almeida. Gênesis capítulo 1, os versículos 24 e 25. Gênesis 1, 24 e 25. Aqui vamos explicar a terceira razão de nós adorar a Deus. Primeiro já explicamos, Deus é adorado por aquilo que Ele é. 2, Deus é adorado pela sua vontade. Agora vamos pelo terceiro sujeito. Gênesis, versículo 24. Disse Deus, preste atenção, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Essa é a Almeida corrigida, mas pode ficar assim, Vai dar para extrair a verdade. Conforme a sua espécie. Gado, répteis e bestas feras. Da terra conforme a sua espécie, assim foi. Versículo 25. E fez Deus bestas feras, da terra conforme a sua espécie, gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. Amém? Volta no versículo 24. Uau, essa parte eu esqueci. Mas preciso explicar porque o Espírito Santo fez me recordar agora. Estás a ver quando nós adoramos a Deus por aquilo que é a sua vontade, que é desconfortável para nós. Eu disse que Deus tem sempre uma recompensa. E eu citei aqui o desconforto de José, e também ele fala que ele tentava
fugir da sua mulher. E o anjo apareceu, falou com José. Depois de falar com José, a Bíblia fala que José fez conforme o anjo havia orientado. Irmãos, recordem-se de que antes que o anjo falou, José, qual era a profissão dele? Era carpinteiro. Mas em Mateus já 2, do versículo 10 e 11, a Bíblia fala que quando os magos do Oriente vieram adorar o menino, eles trouxeram ouro, incenso e mira. Jesus era pequeno, Maria era malacage. Quem geriu o ouro, quem geriu o incenso, quem geriu a mina? José. Quando ele aceitou fazer a vontade de Deus, que era desconfortável para si, Deus catapultou José de carpinteiro para gestor de riquezas. Nem sempre aquilo que parece ser contrário ao teu desejo é realmente alguma coisa que pode fazer. Por detrás daquilo que você não está a gostar, que é a vontade de Deus, há alguma coisa boa para você. O emprego está a retardar 5 meses. Sim, Deus está a servir-se nesse tempo para te manter num período devocional, porque há alguma coisa grande que está vindo da parte de Deus. Aguenta firme, porque o desconforto de Deus hoje revela que por detrás disso há alguma coisa maior da parte de Deus. Suporta aquilo que é desconfortável, mas que é expressivamente a vontade de Deus. Aqui, o segundo sujeito, ou terceiro sujeito de adoração, é adorar a Deus por aquilo que Deus faz na vida do próximo. Eu gostaria que você dissesse sobre o teu próximo: eu vou adorar a Deus. Não, você pode fazer melhor. Eu vou adorar a Deus por aquilo que Deus faz na tua vida. A pastora não está falando, pastor? Aleluia! Vê, aqui são história de 3 elementos do mesmo grupo, animais. Amém? O versículo 1 diz assim: disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua... Vamos falar bem. Conforme a sua... Primeiro ser, gado. Segundo ser, répteis. E terceiro ser, bestas. Vamos no versículo 25. 25. Aqui, Deus está fazendo. E fez Deus. Primeiro, aí disse, produza. Agora aqui vai dizer, fez. Fez Deus bestas feras, conforme a sua espécie. Gado, conforme a sua espécie. E todo réptil. No versículo 24 e 25, existem 2 ordens. Primeiro, ordem declarativa. No versículo 25, a segunda ordem de execução. Na ordem declarativa, o primeiro é o gado. Segundo é o réptil. Terceiro é besta-esfera. Mas na ordem de execução, primeiro, besta-esfera. Segundo, gado. Terceiro, réptil. Alguém está percebendo isso? Vou repetir. Nesses textos que nós lemos, Gênesis 25, 24 e 25, existem 2 ordens. No versículo 24 tem uma ordem, no versículo 25 também tem outra ordem. No versículo 25 é aquilo que eu estou a chamar ordem declarativa. No versículo 25 quer dizer, não, 24, ordem declarativa, e no 25, ordem executiva. Na ordem declarativa, na hora de falar, Deus está a dizer: produz a terra gado, depois répteis, depois bestas, feras. Mas na ordem de execução, ou seja, no fazer, trocou a ordem. Primeiro, bestas, feras, depois gado, depois répteis. Ou seja, o último mencionado passou a ser o primeiro a ser feito, o primeiro mencionado passou a ser o segundo a ser feito, e o segundo mencionado passou a ser o último a ser feito. É possível que a Wassama, a pastora, a Liliana, recebam a mesma promessa da parte de Deus. Primeiro a Wassama, depois a pastora, depois a Liliana. Mas Deus nem sempre faz como Ele fala. Deus pode começar a fazer com a última pessoa aquilo que Ele falou com a primeira pessoa. A verdade é que quando você está numa igreja e que você, por exemplo, recebemos uma profecia, uma promessa
comum. Aqui serão abençoados, vão casar, terão um carro, grandes empregos. Isso é uma promessa coletiva para todos. Mas agora, nem sempre Deus faz exatamente como ele falou. Ou seja, Deus faz tudo, mas a diferença está no modo operatório. Ele fala de uma maneira, mas ele faz de uma outra maneira. Mas pouco importa a maneira com que ele faz, o mais importante é que ele tudo faz. Só que se eu sou o primeiro que recebi a profecia, e tu a ver que o último que recebeu a profecia já está a se realizar, isso é um sinal profético de que a minha hora está próxima, porque aquilo que o irmão recebeu já está a se concretizar. Logo, você precisa começar a adorar a Deus por aquilo que Deus está a fazer na vida do teu próximo. O Assama encontrou um emprego. E depois de um tempo caro. Glória a Deus. Esse glória a Deus deve ser de verdade na compreensão. Só que em Zamba, como se ela põe na moninga, se que turna nas ococa. Aprenda a adorar a Deus pelas coisas que Deus faz na vida dos outros. Isso é extremamente importante. Essa compreensão, esse conhecimento vai evitar você viver uma vida na espécie de competição. Ela também está pensando só que é ela, só a samba, não sei o que. Não. Respecter Moninga, c'est la saison de l'autre. Aleluia. Deus fala e faz. Deus fala e tudo faz. Mas Deus nem sempre faz tal como Ele fala. Isso é importante compreender isso. Havia um tempo lá na igreja em que eu cresci e nasci. Os irmãos estavam na vida de Luanda, mais velho. Chega na igreja, depois de 3 meses, está a pregar já. Você fala, esse todo tempo não está a nos meter. Mas se tu está fazendo normal, é normal. Hoje também estamos aqui nos chamar. Também estamos falando, seu irmão Yosef, é nossa sessão. Como eu avisou. Atenção, você vai conhecer, fica lá na conhecer, é nosso tempo. É o mestre Maurício, Manuel Miele, entre outros. Aqui, isso vamos me exortar e acabou. É teu tempo. Aleluia. Não, isso é extremamente importante. E é isso que revela que a igreja é uma igreja que está a manifestar o amor. Quando o irmão casa, estamos felizes pelo casamento do irmão. Quando o irmão recebe um novo emprego, uma bolsa de estudo, uma viagem, nós estamos felizes por isso. Quantas vezes eu orei com o Toy? Vocês conhecem o Toy, né? O Mário que está em Portugal. Quantas vezes aquele menino orei com ele por causa da viagem dele? O dia que o Mário me disse, mano, o visto saiu. Fomos aí, começamos a orar. Lê cababo, ibracaça. Eu estou a profetizar para ele e ele foi, viajou. Um dia eu vou chegar lá e algumas pessoas, quando se adiantam a viver aquilo que vais viver, é uma espécie de provisão. Eu, se for em Portugal, encontro o Mário com um apartamento, não vou pagar hotel. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo, mas tenta um pouco começar a observar na vida dos irmãos na igreja o que está acontecendo. Daquele dia viu o Manuel, ele chegou ali com um carro branco, parou. Assume muito. Glória a Deus por isso. Você que está no caminho. Isso é importante. Você precisa aprender a adorar a Deus por aquilo que Deus faz na vida do próximo. Porque se você está diante do cenário da multiplicação do pão, o princípio é que Deus tem que estar assentado. Agora, se a glória já está a receber o pão e eu estou 3 pessoas depois da glória, significa, dentro de pouco tempo, o balaio vai chegar até a minha vida. É aquilo que diz, le panier circule encore. O balaio ainda está a circular. Tens que tratar o teu coração. Se você começar a ver quando alguém próximo de ti, não só na igreja, na família, no trabalho, alguém próximo de ti está a viver algo novo, extraordinário, e o teu coração começa a manifestar um sentimento negativo, você tem que entender que tens que tratar o teu coração. Um filho de Deus deve aprender a adorar a Deus, até por aquilo que Deus faz na vida dos outros. Aleluia. Até
terceira ou a quarta razão que nos tem que levar a adorar a Deus é essa. Deus precisa ser adorado por aquilo que Deus faz em minha vida. Se você consegue adorar a Deus por aquilo que Ele é, pela sua vontade, por aquilo que Ele faz na vida dos outros, você também precisa entrar na dimensão de adorar a Deus por aquilo que Deus faz na sua vida. Sabe, pastora Emanuela, tem muita gente que às vezes não tem consciência daquilo que Deus faz na vida dele. Ele mesmo Deus vai fazer o quê? Mano, você já pagaste fatura da respiração? Já pagaste fatura da respiração? Há quem está respirando as sondas a essa hora, meu irmão. Mas você, na boa. Normalmente. Ronca normalmente. Irmão, existem várias e várias coisas que Deus faz na nossa vida que são sujeitos de adoração. E quero te dizer, entre todas as coisas que Deus faz na nossa vida, existe uma delas, se nós não colocarmos em primeiro lugar como razão para lhe adorar por aquilo que Ele faz, nós não somos dignos de receber qualquer uma outra coisa. Sabe? Se você não adora a Deus por Ele ter te salvado e te tornado filho de Deus, você não é digno de receber nada de Deus. Porque é o que é tornar-se filho de Deus que te dá acesso a receber todas as outras coisas. Os acréscimos são para aqueles que buscam o reino. E o reino é buscado para os filhos. Se você não... Irmão, meu Deus. Não há um nível superior da adoração quando eu estou a adorar o Senhor que eu chego. Todas as vezes que eu estou a adorar, o ápice da minha adoração, eu vejo sempre o Senhor na cruz. Vejo aquele sangue a verter. É isso que mexe no meu coração. Senhor, obrigado pelo privilégio. Quando casamos, eu casei numa atmosfera de muita oração, casei com jejum. 2 semanas depois, eu já estava a orar. Deus, me mata, quero ir embora. Minha esposa está ali, ela sabe disso. Porque quando eu vejo o que Deus fez para mim na cruz de Calvário, eu se morrer agora, estou no céu. Eu não sei, eu estou no céu. Agora, uma coisa desse... Amém, meu pai. Agora, uma coisa desse, eu vou começar a não prestar atenção em Deus por as coisas que Deus ainda não me deu. Não. Não faz isso. Não faz isso. Vê, Deus é especialista em resolver necessidade para atender desejos. Às vezes, existem coisas que você está a pedir que não é necessidade, é mesmo desejo. Mas Deus, às vezes, ataca a tua necessidade para que, em função da necessidade, teu desejo seja resolvido. Aleluia. Existem muitas coisas. Muitas coisas. Aquele acidente que você escapou é uma razão para glorificar a Deus. Aquela sida que você escapou a apanhar é uma razão para você glorificar a Deus. Aquele homem que te mentia, que Deus te separou, é uma razão. O emprego que você perdeu, que no final de tudo você poderia ir na cadeia, é uma razão para... Não temos noção das coisas que Deus faz por nós todos os dias. Razão pela qual um filho de Deus deve desenvolver o período devocional com Deus para habilitar-se a ouvir a Deus todos os dias possíveis, para saber o que Deus quer, o que eu posso fazer. Isso é importante. Mas também Deus, e daquele tempo que eu comecei a chegar a ver Deus, nada, eu já terminei a faculdade, emprego não veio, nada, não sei o que. Sim, terminei a faculdade, mas você vive na casa de alguém, você come, você bebe, você não paga renda. Come sem já por causa daquela pessoa por que você vive, que é tão responsável de família, que ele trabalha, que sustenta. É uma estação da vida. Isso significa dizer que a tua vida vai ser a mesma coisa. Mas em todas as circunstâncias, em todos os lugares, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 29. Essa é a última razão. Gênesis, capítulo 29. Já? Versículo 31. Já, né? 31, versículo 31. 31. Salva. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Continua, até 35. E concebeu Leia e teve um filho, chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Diga comigo, o Senhor atendeu a minha aflição. Glória a Deus. Por isso agora me amará o meu marido. Vamos a seguir?
E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este. Chamou de Simeão. E tem umas coisas. Depois, concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se que ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. Terceiro, o que nos interessa é esse. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez, essa parte aqui em francês, cette fois-ci. Amém? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. E o chamou de Judá. Sabe que o mestre explicou que o louvor é uma das expressões da adoração. Irmãos, a igreja é ensinada que a oração é um meio para resolver todos os problemas. Sobretudo problemas de caráter espiritual. Isso é uma verdade meio que relativa e limitada. Porque ao estudar as escrituras, você encontra que não é só isso. Por exemplo, Isaac orou por sua mulher, Rebeca, e ela teve os seus filhos. Ou seja, a oração dá a possibilidade, quando nós oramos, nós nos focamos diante de alguma situação para que alguma situação ganhe resultado, seja resolvida. A oração se foca apenas numa situação. E quando Leia fica grávida, no caso, ela vai dizer no versículo 32, primeiro filho chamava quem? Ruben. Quando ela nasceu, Ruben disse: esse aqui significa aflição resolvida. Depois de Ruben, versículo 33, ela teve outro filho chamado quem? Simeão. Significa dizer fim do desprezo. Depois de Simeão, veio outro filho, o terceiro, que é Levi. Ele deu o nome de Levi e com significado restauração da atenção do esposo. Mas não parou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Foi para o quarto filho. E quando teve o quarto filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Ou seja, a palavra Judá significa dizer louvor. Amém? O que significa dizer? Lia louvou a Deus pelo fim da aflição, pelo fim do desprezo e pela restauração da atenção do esposo. Existem o agir de Deus na nossa vida é progressivo. Quando Deus faz alguma coisa, você fala: isso significa X. Quando Ele fala, isso também significa X. Mas chega numa dimensão que você já não atribui mais nome, você se coloca na dimensão de começar a louvar a Deus pelas coisas que Deus já fez. É isso que Lia está a fazer aqui. Então Lia, ela adorou ao Senhor por aquilo que ela recebeu. A verdade, irmãos, eu tenho plena certeza que há aqui no nosso meio pessoas singulares com promessas da parte de Deus, promessas verdadeiras, repito, promessas verdadeiras, que eu estou a dizer para vocês: Deus vai cumprir. Jesus, Deus vai cumprir. Eu estou a dizer com a autoridade apostólica, o que Deus disse a respeito de ti, Deus vai cumprir. Só que tem duas maneiras de Deus cumprir. Quando a promessa de Deus para nós é geracional e Deus não cumpre conosco, Deus cumpre com quem vem através de nós. Ou seja, você não tem vida suficiente para viver tudo aquilo que Deus tem te prometido. Mas Deus vai permitir com que você viva alguma parte, e a outra parte que faltar, Deus vai permitir com que os teus descendentes vivam as mesmas promessas. Deus vai cumprir aquilo que tem prometido para o teu trabalho, para a tua vida acadêmica, para o teu casamento, para a tua família, a influência que você vai viver no país, Deus vai cumprir. Deus manda dizer a alguém que Deus vai cumprir. Ele não é homem para comida, Deus vai cumprir. E se Deus vai cumprir, essa é uma das razões pela qual nós precisamos louvar ao nosso Deus.
E como eu disse no princípio, amados irmãos, é que nós fomos ensinados que a oração é o meio pela qual resolve problemas, mas pelas escrituras entendi que o entendimento é bem mais alargado e percebemos que não apenas a oração resolve o problema, mas também a adoração resolve o problema. Repara na Bíblia, a Bíblia fala que Jacó tinha 2 mulheres e 2 concubinas, mas havia apenas uma mulher que dava luz, que era Lia. Zipa, Bila e Raquel não davam luz. A Bíblia fala, quando Lia nasceu, Ruben, nasceu Simeão, nasceu Levi. Depois que Lia nasceu Judá, o louvor, a Bíblia fala que o ventre de Bila e Zipa se abriram. Por quê? Porque o louvor ou adoração é uma chave mestra que tem a capacidade de resolver problemas pessoais e problemas de pessoas que estão à volta de nós. Você não tem noção a dimensão pela qual a espiritualidade do teu louvor ou da tua direção, da tua adoração pode influenciar problemas, pode solucionar problemas na vida das pessoas. Paulo e Silas é que adoravam na prisão. A Bíblia fala que não apenas a prisão de Paulo se abriu, todas as prisões se abriram. Por quê? Porque a adoração através do louvor é uma espécie de uma chave mestra espiritual que pode resolver problemas da mesma espécie para nós e daqueles que estão à volta de nós. Existem problemas que Deus não vai resolver porque você está a orar muito, você está a jejuar muito. Não. Existem problemas, Deus vai resolver pelo canal da adoração. Razão pela qual é necessário ser profético. Quando você vai orar para uma situação, não chega, como dizem em Lingala, angulo. Quando você chega na presença de Deus, a primeira atitude, silêncio. E aí o Espírito vai te dizer, por essa situação, faça isso. Por essa situação, posa um ato de honra. Por essa situação, dá uma oferta no teu pastor. Por essa situação, adore apenas. Irmão, os problemas não ser resolvidos porque você gritou muito na oração. Problemas não ser resolvidos porque você obedeceu a instrução espiritual. E a instrução espiritual para o teu problema pode ser a adoração. Nunca mais pensa que a oração é o único meio para resolver os teus problemas. Aleluia! Mas aquilo que Deus nos dá, que é uma razão que temos que louvar a Deus, precisamos entender, ela deve ser vista em diversas perspectivas. Ou seja, se Deus te dá um filho Elaíno, não é apenas um filho, é um filho, mas que deve ser visto em diferentes perspectivas. Quando você olha, por exemplo, para Judá, na palavra de Deus, Judá é compreendido em diferentes formas. Judá sendo designado, Judá, segundo o pensamento materno, significa louvor. Quando a mãe dele nasceu, isso aqui é o louvor. Ou seja, na percepção de Leia, Judá representa o louvor. Amém? Mas se você olhar Judá na perspectiva da ordem do nascimento, você encontra que Judá é o 4º filho. Afinal de contas, na palavra de Deus, o número 4 profeticamente representa a intervenção divina. Aleluia? Mas quando você não apenas olha na perspectiva materna e na perspectiva da ordem do nascimento, se você olha Judá segundo a visão profética, você entende que Judá é o verdadeiro Messias. Então, aquilo que Deus te dá não é só alguma coisa simples para cumprir os teus caprichos. O que Deus te dá é algo geracional, que tem a ver contigo, com a tua família e com o mundo ou as nações. Porque o Judá não era apenas filho de Leia, mas Judá era o 4º entre os irmãos na família, mas também Judá é a tribo que dá a origem ao Salvador da humanidade. Tu a querer dizer, valoriza o que Deus coloca na sua mão. Não banaliza. Não vê, é só um simples bebê, é só um simples quê. Não faça isso. Judá é o que recebemos de Deus, intervenção divina. Judá é o que damos a Deus, louvor. Judá é a salvação da humanidade. Não banaliza. É só um emprego pequeno, tu ganhas lá 30 mil. Não banaliza. Pode ser algo geracional. Comecei um negócio, não banaliza. Pode ser a próxima Microsoft desse mundo. Não banaliza. Olha, procura sempre olhar aquilo que Deus te dá na perspectiva
pessoal, na perspectiva cultural ou familiar, mas também na perspectiva do mundo espiritual, aquilo que ele pode representar profeticamente. Deus deve ser louvado por aquilo que ele é, pela sua vontade, por aquilo que ele faz na vida do próximo, mas também Deus deve ser adorado por aquilo que ele faz na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Adorar um pouco a Deus. Esse ensinamento tem que ter prática e teoria. Hoje vamos dar só uma introdução. Próximo domingo acredito que já o Pai sabe como é que ele vai fazer as coisas. Aleluia. Vamos fazer com aquela... Yeba Nazakakayo Fema Nazo Fema. Amém? O teu pastor sabe já. Amém? Nos levam até onde puder. Jesus, eu te celebro pela vida de Yosef. Obrigado por o Senhor ter usado poderosamente nessa manhã. Minha oração é que o Senhor continue a levá-lo profundamente na Escritura, que o Senhor continue a estruturá-lo de forma... Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Se o Senhor tocar